Mundo Maior em Debate, nós estamos falando de o que vem depois da morte aqui nos estúdios da TV Mundo Maior ao vivo. Sabe que alguns anos atrás, quando nós estávamos no segundo, terceiro ano da televisão, eu recebi a visita de um amigo querido que fazia o Júlio do Cocoricó, né? Nós estávamos conversando sobre a possibilidade de nós fazermos um programa de bonecos, né? Espírita para criança, né? E ele falou assim, rapaz, eu preciso pensar nisso, tal. Ele era budista. Ele falou, mas você sabe que me ocorreu uma coisa aqui. Quando a gente estava fazendo Cocoricó, a gente descobriu no meio lá dos episódios que nós precisaríamos trabalhar a morte de alguma forma, né? E aí tinha um porquinho no meio da história, resolveram matar o porquinho, né? Mataram o porquinho e tal. Ele falou assim, você sabe, rapaz, que eu me arrependi, porque depois eu senti uma falta do porquinho. Eu falei, essa é a vantagem de uma TV espírita, ele continua na história, né? Nós temos uma pergunta da plateia. Boa noite, querida. Seu nome? Cristiane. Cristiane, vá à vontade. Uma pergunta para o Robson. Como que o Espiritismo entende e responde à questão da doação de órgãos? E aí, Robson? Qual o nome? Cristiane. Cristiane, a doação de órgãos, ela pela visão espírita, né, ela não tem assim contrariedade com a doutrina. A grande questão da doação de órgãos é com relação àquele fluido do doador para o transplantado. Por que isso? Inclusive, a pessoa que recebe o órgão, ela tem que tomar um medicamento que é para baixar a sua imunidade, para que o organismo daquela pessoa não rejeite aquele órgão, como se fosse um elemento estranho ao corpo. Então ele tem que ter uma imunidade baixa, claro, controlada, para ela conseguir levar uma vida nova. O Divaldo conta uma história muito bacana, que ele, uma ocasião, ficou sabendo de um rapaz que tinha se suicidado e parece que o rapaz tinha que ser atirado no trilho do trem, alguma coisa do tipo. E aquilo chamou a atenção dele e a família resolveu doar os órgãos que pertenceram ao rapaz. E depois de algum tempo, diz que o rapaz apareceu espiritualmente para ele, dizendo que a doação tinha sido extremamente positiva para ele, porque aqueles que receberam seus órgãos e os familiares vibravam amor, vibravam gratidão para ele, ele recebeu esses eflúvios do mundo espiritual. Como diz Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados, então sempre é uma grande oportunidade que nós temos de fazer o bem, né? Com algo que inclusive nós não vamos usar mais, né? Porque, enfim, não é possível voltar. Recebemos mais e-mails aqui de Gislaine Aceiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Carlos Cassiano, Mogi das Cruzes, Jéssica Aparecida, Pelotas, Rio Grande do Sul, Marlene de Pádua, Santa Catarina, Jorge Lopes, Juazeiro do Norte, Ceará, e Adriana Batista, de Paranaguá, no Paraná, e ela faz uma pergunta. Boa noite, meu nome é Adriana, moro em Paranaguá, Paraná. Gostaria de saber o que fazer com os pertences da pessoa que desencarnou. Meu marido desencarnou faz 2 meses e para mim ainda é muito difícil mexer nas coisas dele. Isso influencia na nova vida dele, Sônia? Adriana, né? Adriana. Adriana, veja só, nós estávamos dizendo da questão do desapego. Todas as vezes que os nossos queridos partem e fica aquele sentimento dolorido de ausência, né? Então, nós gostaríamos de ter aquela presença física, aquela presença amorosa do nosso ente querido, mas o que nós olhamos em torno e vemos um vazio imenso. Esse vazio é que nos faz sofrer. Nós achamos que as pessoas vão embora definitivamente, mas elas não vão embora. O coração delas está conosco, o pensamento delas está conosco. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é conservar as fotografias daquela pessoa, mas os pertences, as roupas, enfim, tudo aquilo que fez parte da vida daquela pessoa, é necessário que a gente doe. Porque senão nós vamos continuar apegados à pessoa, a pessoa vai continuar apegada a nós, vai sofrer de lá e nós vamos sofrer de cá. Pois é. Robson, né? Você queria falar alguma coisa? É a Adriana, né? É a Adriana. Eu queria falar para a Adriana o seguinte. Adriana, ninguém tem, né, o direito de tentar colocar para você datas, períodos do seu sofrimento. O sofrimento é seu. Eu não sei se ela é espírita, não sei se ela relata isso, né? Ela não deixa claro. Não relata. Né? Mas a dor é sua, Adriana.
É claro, se você fez uma pergunta aqui para um grupo de espíritas, né, nós vamos dizer a você o seguinte: tente aos poucos ir desapegando essa questão e tente fazer um esforço para que você doe realmente esses pertences, né? Então, por que isso? Porque quando você fala que você é muito recente para ela, 2 meses... 2 meses é muito né? pouco tempo, né? É muito pouco, realmente. Então, minha amiga, se você sente essa dificuldade, aguente um pouco mais, mas sempre com um pensamento positivo de que você estará fazendo um bem a outra pessoa. Mas se você está incomodada com isso, aguarde um pouco mais. Seu coração dirá o tempo certo de fazer isso. E a dor é um processo de cura. Claro. Né? A dor é um perfeito. processo de cura. Evidente que nós não ficamos alimentando a dor, porque aí seria masoquismo, né? Mas viver a dor e ter paciência, um dia após dia as coisas vão acontecendo e a vida prossegue. Nós temos mais uma ligação, Antônio de Araújo, de Presidente Prudente, São Paulo. Boa noite, Antônio. Boa noite, é dia P, meu irmão. Você está nos acompanhando de que forma, Antônio? Hein? Você está nos acompanhando de que forma? Pela televisão, pela parabólica. Pela parabólica. Pois não, querido, pode fazer sua pergunta. Sobre a psicografia, eu estava assistindo agora mesmo um programa sobre psicografia, né? E então a gente tem um pequeno grupo aqui em EP que começou agora há uns 3, 4 meses e já estamos fazendo treinamento de psicografia lá, o presidente do centro está fazendo esse treinamento. E Sim. Ontem recebemos uma mensagem lá e assinaram embaixo, como é que chama aquele? São Luís. São Luís. Eu queria saber se a gente pode confiar que deve ser ele ou algum espírito pode usar o nome dele para poder agradar a gente lá, né? É complicado, né? A gente não conhece o conteúdo da mensagem, né? E aí, Sônia? Fica Será difícil, que é São Luís né? mesmo? Olha só, como é o nome dele? Desculpa. Como é que é o nome? Esqueci. Antônio, o nosso querido Antônio, querido, veja só. Allan Kardec coloca muitas orientações na codificação, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o critério universal da mensagem ou das mensagens dos Espíritos, e o livro dos médiuns também. Então, ali existem diretrizes seguras para que você possa analisar a mensagem que chega a você, seja o teor, o conteúdo dela e principalmente essas assinaturas. Então, analise com critério racional, com base nos livros da codificação, que certamente você mesmo vai achar e vai chegar à conclusão se é realmente São Luís ou não. Sim. E é curioso que no livro dos médiuns, Kardec encerra analisando algumas mensagens e tem algumas que ele não chegou à conclusão se era ou não era o espírito, né? Ele próprio, né? Pois é, ele próprio. Imagina nós, coitadinhos de nós, enfim. Bom, falando de psicografia, Robson, o apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, se estudarmos sua carreira apostólica, mediúnica, nós podemos dividi-la em 2 momentos. O primeiro deles, as obras literárias, especialmente da Lavra de Emmanuel e de André Luiz, né, os grandes clássicos da literatura espírita mais recente. E o segundo momento da obra dele foi o trabalho de psicografia, né, que foi o trabalho de levar consolo, levar alento para aquelas, especialmente mães e pais que perderam seus filhos, porque é algo muito duro mesmo para os espíritas. Não, esse momento é um momento muito duro para nós pais, né, porque nós não estamos acostumados com isso. E hoje em dia, pelo menos eu não sei de grupos mediúnicos ou de médiums que têm a mesma mecânica mediúnica que Chico Xavier trazia, né? Onde até a assinatura era parecida com a do espírito quando encarnado. E aí nós estamos órfãos de mensagens psicográficas? André, eu não diria que estamos órfãos, né? O movimento espírita, a doutrina espírita, ela tem ciclos, né? Tivemos Chico Xavier, ele tinha essa característica, né? Portanto, aquelas mães eram levadas pelo magnetismo dele àquelas reuniões que ele fazia de forma muito linda, né? Então, nós temos ciclos, né? E Chico Xavier não tinha só a psicografia. Chico Xavier foi um médium fantástico, que até hoje, se você pesquisar, descobre fatos novos da vida mediúnica de Chico Xavier. Então, Chico Xavier ele é uma figura
para o meio espírita bem diversificada. Órfão, nós não estamos nunca. Inclusive, recentemente, eu tive em uma palestra junto com o Divaldo, e ele foi perguntado a Divaldo, Divaldo, o que será do movimento espírita quando você partir? E Divaldo olhou assim e falou, olha, será muito melhor do que comigo. Ele falou, aí o pessoal, mas por que, Divaldo? Você é o nosso veterano de guerra aí, está conosco. Ele falou, meu filho, não se esqueça que Joana tem projeto para nós. Ou seja, Joana voltaria. Né? Então ele falou, vai estar muito melhor por isso. Então, órfãos, nós nunca estaremos. Aliás, como o Emmanuel parece que estaria encarnado Sim, nesse momento, perfeito. logo estará sendo nosso obsessor. Não tem aqui, órfão. né? Ele obsediou Chico Xavier, logo estará nos obsediando. Thaís Amaral, de Luanda, na Angola. Cassandra Rivetti, de Mogi das Cruzes. João Álvares, de Santos. Ellen Pinheiro, de Paraty. Cláudia Ribeiro, de Porto Seguro. E daqui a pouco eu vou ler a questão do Carlos Alberto. Eu tenho a oportunidade, as Casas André Luiz me deu a oportunidade de ser expositor de doutrina. Eu leciono o 3º ano, né? E todo ano, todo começo de ano, eu faço a seguinte brincadeira com os alunos. Né? Brincadeira entre aspas. Eu digo assim, ó, quem tem medo da morte aí? Né? E aí metade da sala levanta a mão e a outra metade mente. Né? E aí, e a gente sempre pergunta, por que a gente tem medo da morte? E aí as pessoas perguntam, é pelo desconhecido, né? E às vezes me ocorre, será que é pelo desconhecido ou é pelo conhecimento? Porque lá estivemos tantas vezes e estivemos lá não preparados, temendo o diabo, temendo o purgatório, com um complexo de culpa enorme. Será que seria isso? O que vocês acham? É o desconhecido que nos faz temer a morte? Eu acredito que um pouco, né? Um pouco. É o desconhecido, mas... veja só, existe uma passagem tão importante, André, no livro Céu e Inferno. Os espíritos dizem assim, aliás, Allan Kardec diz assim, por que o espírita não teme a morte? E nós deveríamos reler isso. Não deveria ter, mas muitas vezes o espírita tem medo de morrer, né? Tem medo de deixar a sua família, os seus pertences, as suas coisas, o seu trabalho, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Isso é muito natural. Sim. Mas a vida é um eterno aprendizado. Nós precisamos aprender e acreditar que a morte faz parte dela. Né? Nós não vamos permanecer aqui. Nós falecemos a cada minuto que passa. Quer dizer, o corpo humano, né, tem todo um processo a cumprir. E quando chegar a hora, nós precisamos agradecer imensamente a esse querido corpo que nos abrigou durante tanto tempo, que serviu de instrumento para a nossa evolução, e partirmos para a vida real, que é a vida espiritual, não é aqui. Mas acontece que, como essa vida é muito interessante, a gente não quer sair, sim, não quer ir embora. E aí, sim, como é que faz? Sim. Na nossa casa, nós temos um dos nossos internos, os assistidos das Casas André Luiz, o José Bueno, né? O José Bueno é acamado, não fala, desde de menininho, hoje deve ter, não sei, uns 50 anos, 50 e poucos anos. Acabou de escrever um livro através do método Bliss, né? Ele não fala, então o terapeuta traz uma prancha, ele vai com o olharzinho, montando as frases, escreveu um livro, e ele dizia assim, né? Olha, eu não queria morrer antes de editar meu livro, né? E aí editou o livro, e outro dia ele disse assim, olha, eu não posso ir embora porque eu ainda tenho muita coisa a fazer, olha só, com o corpo do jeito que estava. Então nós temos obrigação de ir ficando, né? As pessoas às vezes, eu vim para ficar 70 anos. Fica 80, fica 90, porque é aqui que nós fazemos a nossa grande evolução. Então nós temos uma pergunta da plateia. Pois não, querido. Seu nome? Bom dia, sou João Batista. João Batista. A minha pergunta é com relação à geração Y, a religiosidade desta geração. Eu tenho perguntado com bastante frequência para pessoas, não só da Y, mas também mais idosas, se acreditam em Deus e se têm religião. Eles falam que não têm religião, mas que acreditam em Deus, mas não acreditam nos homens. Qual a mensagem da senhora e do senhor para estas pessoas? Acreditam em Deus, mas não acreditam nos homens. Os homens são criação de Deus, né? Mas vamos lá. Exatamente. Olha, bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, nós não podemos rotular os jovens
como a mídia faz. Sim. Geração Y, criança X, índigo, etc. e tal. Então, eu sou muito contra isso, sabe, André? Porque nós estamos submetidos às leis divinas, às leis morais, à lei de progresso. O que nós somos hoje, depois nós vamos falecer, vamos lá para o mundo espiritual, e quando a gente tiver experiências de lá, aquinhoadas de lá, estudadas, pesquisadas por lá. E quando voltarmos para cá, sem dúvida nenhuma que poderemos ser espíritos mais evoluídos e contribuir melhor para a própria reencarnação e reencarnação das pessoas que nos cercam. Então, eu não gosto de rotular jovens, principalmente os jovens que estão, as crianças que nascem hoje. Mas, enfim, essa é uma linguagem midiática, né? As pessoas falam dessa forma para talvez explicar a inteligência que essa geração tem. Mas eu penso o seguinte, eu falei muito de ateus e materialistas, né, e nihilistas. Isso não quer dizer que as pessoas que não têm uma crença não sejam pessoas boas. Sem dúvida. Né? Então, existem muitas pessoas que não têm fé em Deus, mas que fazem caridade, que ajudam o próximo. Assim como dentro da própria Igreja Católica, tem muita gente boa. Né? Tem muita gente que faz a caridade, tem muita gente que ensina e age eticamente. Né? Então, eu acredito que essa geração, você falou que pode ser a reencarnação de pessoas que se fartaram do tipo de religião medieval. Pode ser que sim. Né? Então, se estão com ideias novas a serem vivenciadas, sem dúvida nenhuma que tem muito a contribuir. Agora, eu volto a dizer, a doutrina espírita poderá contribuir para essas pessoas, para esses jovens, dando uma outra conotação sobre a identidade divina, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a pessoa de Jesus, que está absolutamente esquecida no mundo. Né? Então, quem é Jesus? Jesus precisa ser relido, redescoberto, os seus ensinamentos precisam ser seguidos. Né? Então, eu acredito que esses jovens poderão, sim, sem dúvida nenhuma, se tiverem um norteamento espírita, contribuir muito para uma civilização melhor. Você não acha? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que, inclusive, eles nos ensinarão muito, porque vieram mais recentemente de lá. Né? Pode ser que chegam aqui e passam aquele período de redescoberta de si próprios, mas não tenho dúvida nenhuma que serão eles que pegarão o bastão daqui a pouco da doutrina espírita, do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, né? E talvez eles não tenham essas divisões, porque, em verdade, nós sabemos que a religião do futuro é uma só, é o amor. É essa a religião do futuro. Robson? Dentro dessa linha, André, é importante lembrarmos o seguinte: olha o papel fundamental da família na formação da criança e do jovem. Quando o jovem fala que ele acredita em Deus, mas não acredita no homem, isso é de uma profundidade para você analisar imensa. Porque ele já acredita no próprio pai. Ou o pai não está passando para ele uma educação baseada nos princípios de Jesus. Porque se ele fala que não confia no homem, ele tem um homem dentro de casa, que é o seu pai. Sim. Ou o seu pai não está dando bons exemplos para essa criança, para esse jovem, e o que ele vê em casa vai refletir na sociedade, ou então o pai está carente de passar informações para esse filho. Quando Jesus disse para nós, deixai vir as minhas criancinhas, ele quis dizer o que com isso? Apresentai minhas crianças, porque eu sou o modelo, a verdade é a vida. Né? Então ele falou, traga para mim as crianças, apresente a mim. Porque às vezes o pai apresenta a si mesmo para a criança, ele passa para os filhos aquilo que ele é. Esquece de passar o Cristo como modelo. Ele passa às vezes o modelo dele para o filho. E nosso modelo não é um modelo perfeito, nós não somos um modelo perfeito. Nós passamos para nossos filhos nossas verdades, mas não é a verdade absoluta. Então esquecemos de mostrar aos nossos filhos Jesus. Isso é de uma profundidade muito grande. Quando Jesus fala, apresentai minhas crianças, né? Traga para mim, diga para elas quem sou eu.
Sim. Né? E eu Falta tenho, isso. E eu tenho a impressão que é muito mais importante a gente apresentar não o Jesus religioso, até porque ele era muitas coisas, mas religioso ele não era, né? Porque religião é do latim de religare. Então, nós é que somos religiosos, precisamos da religião para nos ligar. Estamos andando, alguém nos fecha o nosso carro, a gente mostra o dedo do meio, se desliga da divindade. Aí a gente lembra do perdão, meu Deus, a religião se religa na divindade. Jesus não, ele falou assim, ó, eu estou ligado intimamente com o Pai. Quando nós apresentarmos a pedagogia do Cristo, a filosofia do Cristo, a ciência do Cristo, o marketing do Cristo, o jovem, opa, isso me encanta, isso é interessante. Né? Eu acho que essa é a visão que ele nos busca. Eu posso acrescentar uma Claro, coisa nisso, claro. André? Veja só, quando nós olhamos Jesus e os seus ensinamentos sobre a ótica espírita faz o quê? Desmitifica toda aquela divinização que foi criada no entorno dele ao longo de toda a Idade Média. Quando o Espiritismo recupera Jesus para a nossa vivência, para a nossa convivência, para que nós nos afinizemos com seus ensinamentos, isso é o maior ensinamento que o Espiritismo poderia nos ter trazido. E, para complementar isso, está lá no livro dos Espíritos, a escala espírita. Jesus passou por aquela escala espírita, nós estamos passando. Então, sem dúvida nenhuma, que ele ainda é o nosso paradigma, o nosso modelo, não tem outro. Ah, é o cara, o barbudão é o cara. Ó, no Livro dos Espíritos, na questão 934, ó, empresário que está nos assistindo, aí está uma oportunidade de negócio, presta atenção nisso. Ó. Por que a perda das pessoas queridas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? A resposta dos Espíritos. Esse motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação. É a lei comum. Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Né? Então ele está dizendo da mediunidade. Aproveitem-se da mediunidade, da psicografia para receber mensagens dos seus entes queridos. Mas eu acho, você empresário, dá para você apostar os seus investimentos na comunicação, né? Nós temos as telefônicas da Terra aqui, vai ter a telefônica do plano espiritual, né? Tem a Vivo, vai ter a Morto. Olha que beleza, uma ótima oportunidade de fazer negócios. De uma certa forma, é isso que os Espíritos estão dizendo para nós, que um dia nós entraremos em contato direto com os nossos irmãos queridos, nossos amores na espiritualidade. Não dá para achar isso? Sem dúvida nenhuma. Aliás, questão? Isso já foi feito desde a década de 30, não é? Com a transcomunicação instrumental. Então, o que precisa ser feito hoje? É se levar muito a sério isso, né? Não de forma lúdica, mas de forma séria. Toda a aparelhagem necessária, importante para que haja a comunicação, uma ambiência necessária, com a presença de pessoas que entendam, que saibam aquilo que fazem. Eu me lembro de uma pessoa no movimento espírita aqui de São Paulo, que foi só xará a Sônia Rinaldi, que é a uma Sônia das pessoas Rinaldi, que faz esse trabalho, né? Mas antes dela, André, teve o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Verdade, né? Ele usava um pseudônimo de Carl Goldstein e ele pesquisava sobre transcomunicação instrumental e ele até mudou um pouco as expressões acerca da mediunidade, da psicografia, psicofonia. E o Herculano Pires fez uma crítica redundante em cima disso. Quer dizer, não era possível mudar essas expressões em função de uma comunicação diferenciada. Mas a Sônia Rinaldi depois desenvolveu, não sei se desenvolve ainda, o trabalho ligado à transcomunicação por meio de computadores, celulares, etc. Sim, né? Talvez você possa dizer um pouco mais sobre isso. Nossa, inclusive tem uma história muito bonita, que uma vez uma mãe chegou na TV Mundo Maior, não sei se você lembra disso, Poliana. Aí lá atrás, 8 anos atrás, chegou, ela falou, eu sonhei com a Sônia Rinaldi trazendo uma mensagem da minha filha. Ela chegou na TV Mundo Maior e a Sônia Rinaldi estava dentro do estúdio. Eu falei, a Sônia Rinaldi está aqui hoje. Aí trouxemos a mãe para dentro do estúdio, a Sônia levou a mãe até o estúdio de transcomunicação instrumental. Depois de um mês, mais ou menos, ela trouxe a mensagem na TV e nós fomos acompanhar. A mensagem dizia assim, mãe, desculpa, cigarro, bolsa. E a mãe falou, não faz sentido isso. E depois a mãe foi para casa, foi mexer na bolsa dela. Por trás do forro tinha um maço de cigarro, uma informação que nem a mãe tinha. Né? Olha a ciência das coisas aí. Né? Olha a doutrina dos espíritos nos trazendo todo esse
esse cabedal de informações que nos traz muita paz, de saber que a vida prossegue, a vida sempre prossegue. Robson, qual que é o papel de quem fica em relação a quem parte? Se a pessoa não tiver um pensamento ligado à espiritualidade, vai ser um ficar muito lamentável, né? Muito sofredor, né? Porque a pessoa, se ela não tiver. Se ela não tiver um conhecimento espiritual da imortalidade da alma, vai ser de uma forma bem complicada para ela. Para nós que já temos uma visão um pouco melhor, já sentimos a partida dos nossos entes queridos, imagina aquele que não tem o pensamento. Então, é a ligação mesmo à espiritualidade para que nos acalmemos diante desse fato. No livro Céu e Inferno, nós encontramos a narrativa da passagem do espírito Samson, e ele nos narra: a vida se desfaz e a visão, ou antes, a visão do espírito encarnado se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e arrastado não sei por qual influência, encontramo-nos em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não mais sentia, não compreendia, contudo, uma felicidade inexprimível me saciava, não mais sentia a opressão da dor. Essa visão da vida após a morte é só a doutrina dos espíritos que nos traz na atualidade, não é? Sem dúvida. Veja só, não só Samson, mas Jobard e tantos outros. Kardec teve o cuidado de elencar todas as comunicações que chegavam na Sociedade Espírita de Paris, e didaticamente ele construiu, ele dividiu essas mensagens e titulou-as como Mensagem de Espíritos Felizes, Sofredores, Criminosos Arrependidos, etc. Samson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e nos últimos dias, nos últimos meses de vida dele, ele sofria de uma doença insidiosa. E diz Kardec que ele sofria dores acerbas, né? Porém, quando ele falece, ele manifesta o desejo profundo de se manifestar imediatamente na Sociedade Espírita de Paris, e é o que ele faz. Consegue se desapegar da matéria de uma certa forma, né? Mas, assim mesmo, quando ele se comunica, ele diz que ele levou ainda alguns minutos para que assim acontecesse, e quando ele se manifesta, ele dá essa comunicação belíssima de que ele estava se sentindo muito feliz, adaptado ao mundo espiritual de uma certa forma, né? A questão do suicídio. Para nós, espíritas, a visão que nós temos do espírito suicida é uma visão bastante dura, né? Porque nós sabemos que se inicia um período de sofrimento atroz, que nós não sabemos quanto tempo durará, porque isso cabe a um conjunto, a um cabedal de informações que nós não temos, que é sempre de caso a caso. Mas ainda assim a doutrina dos espíritos traz um consolo, né, diferente de outros tantos pensamentos, não é verdade? Sr. Robson? O consolo, André, ele realmente existe. Eu mesmo, você falando do suicídio, eu passei no período de uma semana, eu tive 3 casos envolvendo o suicídio. Um deles veio ocorrer o suicídio, e outros 2, a pessoa não cometeu o suicídio. E eu cheguei a essas pessoas por intermédio de outras pessoas que eu pouco falava, e falava, Robson, liga para uma pessoa que está com um problema muito sério e quer cometer suicídio. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E liguei para a pessoa, conversei, a pessoa não cometeu suicídio. A outra, mesma coisa, problemática demais, com pensamento suicida. E depois disso, um amigo de trabalho meu, 2 dias depois, cometeu suicídio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, realmente, a doutrina espírita traz para nós uma responsabilidade, nesses casos, de amparar essas pessoas que pensam no suicídio e aqueles também que já cometeram, né? Porque é um sofrimento muito, muito difícil de se livrar. E a doutrina dos espíritos, ela chama a atenção, fala, olha, é grave a situação, né? Mas Deus, soberanamente justo e bom, está sempre tomando as rédeas da situação para que as coisas se harmonizem. Para encerrar, uma ocasião eu estava assistindo um filme e o personagem estava doente, tinha uma doença terminal, era um garoto,
E ele, no decorrer do filme, se encontra com um senhor de poucos amigos, né? E ele, em profundo sofrimento, o senhor pergunta: o que foi, menino? Ele fala assim: olha, eu fui acometido de uma doença, eu vou morrer e tal. E o senhor diz algo para ele que eu nunca mais me esqueci. Quando você nasce, você chora e o mundo sorri. Quando você morre, o mundo chora e você sorri. Essa é a visão que a doutrina dos Espíritos nos traz. E esse foi o Mundo Maior em Debate, que volta no dia 12/12, com o tema Loucura e Obsessão. Às 18h30 você assiste o Mundo Maior Repórter. Na sequência, a gente recebe você para esse bate-papo gostoso. Beijo no coração e até a próxima. O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.